Olá, amigos da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.4. Está no ar o programa Câmara Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a independência do Brasil. Estamos aí chegando ao 7 de setembro, a data histórica para o Brasil, né? Em 1822, Dom Pedro I proclamava a independência do Brasil. E vamos falar um pouco também da influência de Pouso Alegre, mais precisamente do padre e senador Zé Bento Leite Ferreira de Mello, que foi vigário em Pouso Alegre, foi pároco, teve uma grande influência na política. E quem vai falar com a gente, comentar sobre esse assunto, é o professor Isaías Pascoal, ele que é um especialista nessa área de história e ainda mais falando do senador Zé Bento, ele que teve várias pesquisas publicadas sobre o senador Zé Bento. Professor Isaías Pascoal, um prazer recebê-lo aqui no programa Câmara Entrevista. Lucas, prazer todo meu. Mais uma vez em estar aqui, vamos ter uma conversa bastante agradável sobre esse momento importante da história do Brasil e sobre essa pessoa tão significativa que foi José Bento. Bom, professor, eu vou começar com a independência, até nós chegar no senador Zé Bento. Vamos começar com 7 de setembro. O que representa essa data para o povo brasileiro? Olha, Lucas, 7 de setembro é a data cívica mais importante da história do Brasil. Por quê? Porque é um momento muito significativo na história do Brasil. Nós temos que entender o seguinte: o Brasil, desde da chegada dos portugueses aqui, por mais de 300 anos, ele foi uma colônia. Ele só deixou de ser colônia com a independência. E na situação colonial, você não tem autonomia, você não tem emancipação. Seus destinos são geridos de fora. Então, as leis do Brasil eram as leis de Portugal, eram feitas em Portugal. As pessoas que administravam o Brasil eram pessoas da inteira confiança das autoridades portuguesas, da monarquia portuguesa. A independência, ela acabou com essa situação. A partir de agora, a partir do 7 de setembro de 1822, essa tarefa de gerir o caminho do Brasil, de determinar quem vai ser cidadão, quem não vai, que lei vai vigorar, não vai vigorar, como vai ser o país, deixou de ser de Portugal, passou a ser do Brasil. E isso, de certa forma, isso é uma revolução. Nesse aspecto, é uma revolução. É o fato de que agora os destinos do Brasil estão em suas mãos. Então, isso é importante. Para o bem ou para o mal, tudo que aconteceu no Brasil depois de 1822 é responsabilidade nossa, é responsabilidade dos brasileiros. Então, por isso é um momento significativo e eu acho que por isso é uma data que merece a nossa reflexão, merece a nossa comemoração, até para a gente entender também que certas coisas foram incompletas e que precisam ser completadas hoje. Antigamente, quando eu era estudante, eu ouvia muito dizer que o Brasil não era independente porque dependia do FMI. Eu acho isso uma bobagem. Mas algumas coisas a gente tem que complementar. Então, eu entendo que, por ser essa data tão significativa, a gente deve parar, deve refletir e deve ver o Brasil que a gente teve e o Brasil que a gente quer ter. Professor, a gente pode dizer que a independência do Brasil iniciou em 1808, quando a família portuguesa veio foragida de Portugal para o Brasil? Olha, Lucas, eu costumo dizer, assim, quando converso sobre esse assunto, que o processo de independência do Brasil só poderia ter acontecido da forma como aconteceu no Brasil. Não tinha jeito se fosse de outra forma. Porque eu não conheço nenhum outro caso em que se deu esse processo parecido com o que aconteceu aqui. Porque, veja bem, já no final do século XVIII havia ideias de transferir a sede da monarquia portuguesa para o Brasil, em razão do progresso do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, cheio de riquezas, e Portugal é um país pequenininho e sempre em crise econômica. Então, se você tirasse o Brasil de Portugal, Portugal não era nada. Então, já havia a ideia. Mas ninguém colocou ela em prática porque era absolutamente inviável, né? Imagina, você mora na Europa e vir para cá. Mas isso acabou acontecendo diante das mudanças da virada do século XVIII para o século XIX, que foram mudanças muito profundas. Nós temos aí a Revolução Francesa. A Revolução Francesa virou o mundo de ponta cabeça. Depois da Revolução Francesa, nós tivemos essa epopeia chamada Napoleão. As ações de Napoleão retumbaram na Europa, tiveram repercussão na América Espanhola e influenciaram diretamente no Brasil.
A razão para isso é que o Napoleão queria que todos os países da Europa aderissem a ele e evitassem comercializar com a Inglaterra, que era a maior potência comercial do mundo. Só que Portugal era um país muito pequeno e sempre aliado da Inglaterra. Então Portugal começou a, vamos dizer assim, a tergiversar, não aderiu convenientemente. E Napoleão mandou invadir Portugal. E aí, diante da invasão que aconteceu no final de 1807, a realeza portuguesa, em comum acordo com a monarquia inglesa, tomou a decisão de transferir a corte para o Brasil. E aí, em 1808, Dom João VI, a sua mãe, toda a sua família, os funcionários públicos e cerca de 15 mil nobres vieram de Portugal para o Brasil. Quer dizer, isso é inédito, você não vê falar desse tipo de coisa. A chegada da corte portuguesa aqui no Brasil melhorou muito a situação do Brasil. Afinal de contas, agora, a partir de 1808, o Brasil era sede da monarquia portuguesa. Então, ruas no Rio de Janeiro foram calçadas, escolas foram abertas, os portos brasileiros, que antes só estavam reservados a Portugal, foram abertos, com exceção da França, porque a França era uma nação inimiga, mas aos outros povos. Houve uma série de melhoramentos no Brasil. E o Brasil gostou disso. E a família real, com exceção da mulher do Dom João VI, a famosa Carlota Joaquina, que parecia não gostar do Brasil, o Dom João VI e o menininho Dom Pedro I, porque o Dom Pedro, ele nasceu em Portugal, mas ele passou a infância aqui no Brasil. Ele chegou aqui no Brasil, tinha 10 anos. Eles gostaram muito do Brasil. E eu tenho a impressão que se dependesse do Dom João VI, ele não retornaria para Portugal. Nesse processo todo, por exemplo, em 1815, o Napoleão foi derrotado na França e aí os portugueses começaram a sentir que não havia mais razão para o Brasil continuar sendo a sede da monarquia, porque Portugal perdeu com a vinda da monarquia para cá. Então começou um processo de pressão para que o Dom João VI voltasse para Portugal. Veja, isso em 1815. Dom João só voltou mediante muita pressão 5 anos depois, em 1820. Quer dizer, se ele não gostasse daquilo, quando terminasse a guerra, já teria voltado lá para Portugal. Sem dúvida, claro. E depois, eu acho assim, esse fato, além de ter ajudado no processo de... Ele é muito importante. A vinda da família real para o Brasil é muito importante porque modernizou o Brasil. E, Lucas, deu a noção de Brasil que a gente não tinha antes. Porque às vezes a gente fala assim, né? O Cabral chegou e descobriu o Brasil. Não, a ideia de Brasil só se consolidou com a vinda de Dom João VI para cá. E o fato de nós termos aqui uma monarquia acabou criando uma situação que eu não sei se as pessoas já pensaram. Em toda a América, dos Estados Unidos à Argentina, o único país que, ao se tornar independente, não proclamou a república, mas a monarquia, foi o Brasil. A razão primordial para isso é essa, quer dizer, nós tivemos uma monarquia aqui em solo brasileiro. Os brasileiros tiveram contato com a monarquia. Rei, reinado, imperador. Exato. E o fato, por exemplo, a gente pode tocar agora nisso depois, mas um fato fundamental para o processo de independência é que o Dom João só voltou para Portugal por pressão. Lá em Portugal estourou uma revolução, a chamada famosa Revolução do Porto. Porto é uma cidade importante do norte de Portugal. E eles deram um checkmate em Dom João. Ou volta, ou vai perder a coroa. E aí, diante dessa pressão, o Dom João voltou em 1821. Mas ele percebeu que as relações entre Portugal e o Brasil já não eram mais como na chegada dele. Os portugueses, as cortes portuguesas, as autoridades portuguesas começaram a querer retirar as regalias que o Brasil teve com a vinda do Dom João para cá. Por exemplo, no conjunto das coisas, eles queriam reconduzir o Brasil à situação de colônia. Quer dizer, regredir. Seria um regresso. E aí,
os brasileiros que até esse momento não pensavam muito em separação de Portugal, porque em 1815 o Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, em pé de igualdade de Portugal. Para os brasileiros essa situação era muito cômoda, estava muito tranquila. Para os portugueses ela não era boa. Então os portugueses começaram a pressionar para o Brasil perder todas as regalias que ele havia adquirido. E aí os brasileiros não aceitaram. Aí começou o rompimento. Esse rompimento, ele ficou mais complicado porque quando Dom João foi para Portugal, ele percebeu essa tensão entre portugueses e brasileiros. E aí ele pensou assim, olha, se a gente continuar dessa forma, o Brasil vai se separar de Portugal. E o Dom João, que é um cara muito desvalorizado na história do Brasil, que a gente tem dele a ideia de que ele era um beato, uma pessoa de pouca inteligência, de pouco pulso. Inclusive, ele corre a ideia que a mulher que mandava nele e tudo mais, mas o Dom João tinha inteligência política, ele tinha intuição política. E ele resolveu deixar aqui no Brasil o filho dele. Então já foi meio que caso pensado já. A história oficial, Lucas, ela diz assim, olha, que quando Dom João foi, ele disse para Dom Pedro, olha, você fica aqui e se o Brasil tiver que se separar de Portugal, que você seja o condutor do processo de independência e não um desses aventureiros que tem por aí. Quer dizer, ele já percebia que o Brasil poderia se separar de Portugal. Nessa época, o Dom Pedro, 1821, Dom Pedro tinha 22, 23 anos, ele é muito novinho. Mas o Dom Pedro também foi esperto, porque ele era o filho mais velho do casal, Dom João e da Carlota Joaquina, mas eu acho que ele pensou assim, eu vou para Portugal, mas há alguma possibilidade de eu reinar lá? Aqui no Brasil, se eu ficar no Brasil, eu posso ser um líder aqui. E ele optou por isso. Quer dizer, esse fato, a Revolução do Porto, a pressão para o Brasil voltar a ser colônia, isso aí criou uma condição que foi fundamental para que o Brasil caminhasse por processo de independência. Pois é, e como que foi o dia do fico? Porque as pessoas, cada um tem uma versão, a história tem uma versão diferente. O que você pesquisou sobre a história do fico do Dom Pedro? Então, o dia do fico eu acho um dia muito importante na historiografia brasileira, na história brasileira, porque quando Dom João, em 1821, chegou em Portugal sem o filho, os portugueses perceberam do que se tratava. E aí começou uma pressão para que Dom Pedro voltasse também para Portugal. Essa pressão foi intensa. Houve momentos em que o próprio Dom Pedro chegou a pensar realmente em retornar para Portugal. Mas aí os brasileiros começaram a perceber que essa era uma batalha política que tinha que ser ganha aqui. E aí começou um movimento, um trabalho junto a Dom Pedro e junto à população do Rio de Janeiro. E a história registra que foram colhidas 8.000 assinaturas, foi feito um abaixo-assinado. E no dia 9 de janeiro, de 1822, que é o dia do fico, eles levaram até o Dom Pedro e, diante da manifestação dos brasileiros, que o pessoal acorreu ao palácio lá no centro do Rio, e o Dom Pedro, eu tenho a impressão que ele já estava certo de que isso ia ocorrer. Não foi assim uma surpresa. Já estava meio que preparado, a família de certo preparou ele para esse momento. Né? Exatamente. E aí, mas independente de qualquer coisa, a história registra as palavras oficiais que ele teria dito lá, né? Diante do manifesto. Se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, eu estou pronto, diga ao povo que fico. Então, pode até ser embelezado, mas o fato é que isso significou uma vitória política do grupo brasileiro. Mas aí também se inicia o rompimento com Portugal. É interessante que o dia do fico é 9 de janeiro de 1822. E depois, em setembro, já seria... 9 anos depois, vamos dizer assim, 9 meses depois, a gente tem um processo de independência. Porque é errado a gente pensar... E foi conturbado esse período? Foi muito conturbado. Deve ter sido um... Porque, Lucas, a gente às vezes tem a impressão que é a questão do 7 de setembro só. Para ser didático, eu explico o 7 de setembro como se fosse o corte do cordão umbilical.
Mas até a criança nascer, vamos dizer assim, tem um processo, né? Tem a gestação. Então, a dependência foi uma gestação do filho até a independência, foi 9 meses, certinho. Porque os portugueses, eles, a partir de janeiro de 1822, eles começaram a pressionar muito a situação do Brasil, ameaçando inclusive embarcar o Dom Pedro à força para Portugal. E cada ação hostil de Portugal era respondida de maneira resoluta aqui no Brasil por Dom Pedro. O Dom Pedro era muito novinho, como eu disse, em 1822 ele tinha 23, no dia da independência, por exemplo, tinha 23 anos. O Dom Pedro faz aniversário em setembro, 12 de setembro, então ele não tinha ainda 24 anos. E aí, o Dom Pedro, ele tinha um braço direito, uma pessoa já bem mais velha, muito inteligente, muito culta e com experiência de Europa. Infelizmente, a gente relega a segundo plano essa pessoa. É o José Bonifácio de Andrade e Silva, que ficou sendo aclamado na história do Brasil como o patriarca da independência. Eu acho que ele foi fundamental nesses momentos. E ele foi o que segurou ali Dom Pedro, que alinhou Dom Pedro no todo o processo. Os dois, nesse momento só, depois eles brigaram, mas nesses momentos fundamentais, eles estiveram muito juntos. E aí cada ação de Portugal era respondido com uma reação brasileira muito resoluta e muito clara. Por exemplo, Lucas, logo no início de 1822, o Dom Pedro exigiu a volta de um comandante português chamado Avilés, que ameaçou o Brasil, Dom Pedro. Ele exigiu a volta das tropas portuguesas que estavam aqui no Brasil, comandadas por esse militar, Avilés, para Portugal. Os portugueses, por exemplo, exigiram que as leis feitas em Portugal fossem aplicadas diretamente no Brasil, sem qualquer questionamento. O Dom Pedro respondeu com a lei do cumpra-se, dizendo assim, olha, tudo que vier de Portugal, para ser aplicado no Brasil, tem que ter a minha autorização, o cumpra-se. E talvez, eu acho assim, o ato mais significativo até setembro se deu no mês de maio, quando Dom Pedro convocou uma eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte. Ora, quem tem uma Constituição é país livre. Então, aí já ficou claro que o projeto, a ideia, era de separação mesmo do Brasil em relação a Portugal. Foi um período muito conturbado, por causa dessas coisas que eu falei, e até internamente. Por exemplo, tem duas atitudes do Dom Pedro que quando eu leio sobre elas, eu fico muito impressionado. É que, na cabeça do Dom Pedro e do José Bonifácio, para que a independência do Brasil se tornasse viável, era fundamental que 13 províncias, é o nome de estado antigamente, 3 províncias estivessem muito unidas, Rio, Minas e São Paulo. Nesse processo que eu estou falando aqui, deu problema em Minas e em São Paulo. Houve uma divisão na junta que governava Minas, isso foi no mês de março, e na junta que governava São Paulo, e isso foi no mês de julho, tudo de 1822. O que aconteceu? Diante, vamos dizer, esse triângulo aí fundamental, diante desse problema, aconteceu uma coisa que eu acho assim, muito, muito legal da gente saber. O Dom Pedro, em pessoa, fez uma viagem. Olha bem, ele saiu do Rio de Janeiro em 25 de março de 1822, a cavalo, e rapidamente, numa semana, ele chegou em Minas e exigiu que a situação aqui de Minas fosse resolvida. Ele conseguiu resolver, porque no final as pessoas que participavam da junta de governo e que não estavam muito afeitas ao projeto dele, não davam muita segurança, elas saíram da administração de Minas Gerais. Entraram pessoas mais convictas. Entre elas,
acho que a gente pode abordar isso depois, para não atrapalhar essa coisa da independência, estava o José Bento, aqui de Pouso Alegre. Então, é nesse ponto que a gente vai entrar, Isaías. Só vou chamar um intervalo Tá. para a gente continuar, mas daqui a pouquinho vocês vão saber a importância que teve Pouso Alegre, mais precisamente o padre senador José Bento, nesse processo. A gente volta já. Ótimo. Conheça quem são os vereadores da legislatura 2017. Mesa diretora. Presidente, Adriano da Farmácia, Partido da República. Vice-presidente, Leandro Moraes, Partido Popular Socialista. Primeira secretária, professora Marileia, Partido da Social Democracia Brasileira. Segundo secretário, Bruno Dias, Partido da República. Segundo vice-presidente, Dr. Arlindo da Mota Paz, Partido da Social Democracia Brasileira. Os demais vereadores são Adelson do Hospital, Partido da República. André Prado, Partido Verde. Campanha, Partido Republicano da Ordem Social. Dito Barbosa, Partido da Social Democracia Brasileira. Doutor Edson, Partido da Social Democracia Brasileira. Odair Quincote, Partido Popular Socialista. Oliveira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Rafael Aboláfio, Partido Verde. Rodrigo Modesto, Partido Trabalhista Brasileiro. Wilson Tadeu Lopes, Partido Verde. A flor dos campos, do Caiçara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada, e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira. Na terra que me viu nascer eu sigo cantando. Pouso Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Música, notícia, entretenimento. Legislativa FM 96.7. Continuando o nosso segundo bloco do programa Câmara Entrevista, hoje com o professor Isaías Pascoal, professor de História, contando um pouco da história da independência do Brasil. E nesse bloco agora nós vamos falar de senador José Bento. Professor Isaías, Pouso Alegre, então, teve um papel muito importante dentro desse processo de independência do Brasil, né? Então, na verdade, nós estamos aí em 1822. 1822,
A região do sul de Minas ainda está em processo de formação. A cidade mais evoluída que nós temos aqui é Campanha. Campanha já tinha virado vila, cidade, desde 1898. E Pouso Alegre, desde que o José Bento chegou aqui, em 1810, foi transformado em freguesia. Freguesia, hoje, para dar uma ideia, seria algo como distrito. Tipo Pantano de São José. Exatamente. E que pertencia à vila de Campanha. Quer dizer, então, o povoamento aqui em Pouso Alegre ainda estava em processo de formação. Pouso Alegre ainda não era uma vila, não era ainda uma cidade. E as notícias demoravam muito para chegar aqui. O que acontecia no Rio de Janeiro chegava aqui em torno de 3 semanas a 1 mês, para você ter ideia. Quer dizer, então, não posso dizer assim, olha, Pouso Alegre, como tal, teve uma participação fundamental. Fundamental não, uma grande participação. Na verdade, eu acho que a participação significativa é a do José Bento. José Bento é uma pessoa que merece a nossa reverência, porque... Ele que fez o nome de Pouso Alegre crescer. Eu acho que foi. E ele, pessoalmente, ele devia ser uma pessoa muito inteligente, muito capaz, inovadora. Eu estudei um pouco José Bento, então eu sei que esses são aspectos da personalidade dele. Mas veja bem, em 1822, ele já participava da junta que governava Minas Gerais, ele mais 7. Diante desse problema que eu acabei de explicar do que deu aqui em Minas, e que o Dom Pedro veio para cá e exigiu que uma nova junta fosse se formada, e essa junta se formou logo depois, em abril, maio de 1822, o José Bento foi eleito para a segunda junta. Quer dizer, isso é muito significativo. O que um padre de uma freguesia perdida aqui no sul de Minas, por que ele foi eleito? Quer dizer, quando você tem outras cidades muito mais importantes, muito mais povoadas em outros lugares, mais para cima aqui de Pouso Alegre, e, no entanto, José Bento estava lá. Então, isso diz muito da personalidade do José Bento, da capacidade dele, da articulação. Ele era uma pessoa que se colocava bem. Quer dizer, então, essa eleição se deu, para você ter ideia, na capital da província de Minas, que era Ouro Preto. Quer dizer, e o José Bento estava lá. Quer dizer, só uma pessoa muito articulada, muito bem inserida, é capaz de ser assim. Aliás, eu diria até que estava escrito que o José Bento iria se eleger na primeira legislatura que o Brasil teve na sua história, que foi em 1826. Em 1826 se instalou a primeira Câmara de Deputados do Brasil, e o José Bento foi eleito nessa primeira legislatura, na segunda, na terceira, e aí em 1834 ele coroou a sua trajetória política sendo escolhido pela regência que então governava o Brasil como senador do Império. Então, mas voltando para o caso aqui da independência, a participação de José Bento nesses momentos, ela é uma demonstração da capacidade dele, da inserção muito boa dele, e aí como ele era na época o principal nome da trajetória de Pouso Alegre, eu acho que a gente pode dizer então que de alguma forma Pouso Alegre esteve representada nesses momentos cruciais da história do Brasil, que é o momento da independência. Então a gente pode dizer, professor Isaías, que Pouso Alegre está marcado na história nacional do Brasil, né? Nesses fatos importantes aí do século XIX, né? Então, isso isso que eu estou te falando e que estou aqui comentando com todos os espectadores, é uma coisa muito desconhecida, quase ninguém sabe disso. Que e como você conseguiu chegar a essas pesquisas? Então, foi como eu me interessei muito pela trajetória. O meu campo de estudo é história política e social do sul de Minas. E aí, desde que eu comecei, eu percebi que uma figura se destacou, é a figura do José Bento.
E o que me impressiona é que, numa época tão recuada, o José Bento fosse capaz de ser eleito deputado, como eu disse, em 1826, ser escolhido senador em 1834, de ter editado... Olha, em 1830, Pouso Alegre não era nem vila, porque a emancipação de Pouso Alegre se deu em 1831, não era nem vila. E aqui já se editava um jornal 2 vezes por semana, às quartas e aos sábados. É o Pregoeiro Constitucional. Isso é impressionante. O Pregoeiro Constitucional é uma obra do José Bento. O Pregoeiro durou 1 ano só, cerca de 1 ano só. Mas aí, no ano seguinte, foi de 1830 a 1831, no ano seguinte, o José Bento começou a edição de um outro jornal que durou mais tempo, durou cerca de 5 a 6 anos, que é o Recopilador Mineiro, que saía 2 vezes por semana. Então, isso é para mostrar, assim, a importância de uma personagem política aqui da nossa região no cenário nacional. Isso no início do século XIX, quando o Brasil era império. Eu acho, Lucas, que a presença, assim, esse é o início do José Bento. Eu diria que o sul de Minas ainda não está maduro para uma coisa mais forte, para uma inserção mais forte nesse momento da independência. Mas o que aconteceu depois, porque eu diria assim, olha, que por causa da independência do Brasil, o Dom Pedro, pelo menos nos 2 primeiros anos, ele foi tido como um herói nacional. Ele liderou o processo de independência. Mas depois, a partir de 1823, começou um divórcio, uma separação entre ele e o grupo de brasileiros. E por que houve isso? Porque o Dom Pedro, ele não aceitou as decisões da primeira Assembleia Nacional Constituinte que o Brasil teve, que foi em 1823, que produziu uma Constituição que ficou graciosamente conhecida na história do Brasil como a Constituição da Mandioca, porque dava direitos políticos às pessoas dependendo da renda em farinha de mandioca, que era uma comida muito importante na alimentação de escravos. Quer dizer, pessoas mais ricas é que tinham direitos políticos. Essa Constituição limitou o poder do Dom Pedro I. E ele não aceitou isso. Não aceitou, dissolveu a Constituinte, um ato de força. Ele dissolveu a Constituinte, prendeu vários deputados, entre eles o seu braço direito, José Bonifácio. Os dois fizeram um rompimento que só terminou 8 anos depois, quando Dom Pedro, reconhecendo a capacidade de José Bonifácio, pediu que ele fosse tutor do seu filho, o do futuro Dom Pedro II. Porque, diante desse divórcio do Dom Pedro, ele passou a usar de muito autoritarismo na história do Brasil. O primeiro, eu acabei de dizer, foi a dissolução da Constituinte de 1823. Isso provocou uma revolução lá no Nordeste do Brasil. Em 1824, vários políticos do Nordeste se insurgiram contra Dom Pedro. O movimento chama-se Confederação do Equador. Era um movimento separatista, queria formar um outro país lá no Nordeste. O Dom Pedro combateu violentamente essa revolução, só que aí as coisas se precipitaram, e quanto mais o pessoal criticava, mais autoritário ele se tornava, e ele foi perdendo todas as bases de apoio que possuía aqui no Brasil. Em 1830, os jornais se dirigiam a ele de maneira muito depreciativa. Eu já li praticamente todos os números do jornal Pregoeiro Constitucional. Esse jornal, veja bem, o José Bento tinha uma linguagem ferina de acusações, de contrariedades a Dom Pedro I. Então, ele perdeu completamente as bases de apoio para continuar governando. E aí, nesse meio termo, aconteceu uma coisa lá em Portugal. Em 1826, o pai dele morreu, o Dom João VI. E aí a lei portuguesa dizia que ele era o herdeiro. Veja bem, em 1826, Dom Pedro I é imperador do Brasil e herdeiro da coroa portuguesa. Quer dizer, 2 coisas ao mesmo tempo para poder escolher. Exato, só que aí os brasileiros não aceitaram essa duplicidade. E o Dom Pedro acabou abdicando do trono português, deixando o trono português em 1826 para a sua filha mais velha, a Maria da Glória. Só que ela era criança,
E aí o Dom Pedro pediu que o irmão dele, um sujeito chamado Dom Miguel, fosse uma espécie de regente do trono português, enquanto ela fosse menor de idade. Só que o Miguel se apropriou do trono. Então o Dom Pedro estava mal aqui no Brasil em 1830, 1831, e tinha um problema a ser resolvido lá em Portugal. E ele optou, então, pela abdicação também do trono brasileiro. No dia 7 de abril de 1831, ele deixou de ser imperador do Brasil, foi para Portugal, nunca mais voltou ao Brasil e deixou aqui 4 filhos. Entre eles, esses 4 filhos nunca mais o viram. E entre eles, com 5 anos de idade, o futuro Dom Pedro II. Que aí tem na história aquele período da regência. O período regencial, exatamente. Que aí que é uma situação muito grave, muito complicada, pela qual o Brasil passou o período regencial. E é um tema, Isaías, que eu pedi para você voltar aqui para a gente continuar a falar sobre esse tema aqui, que infelizmente não dá mais tempo. A gente quer agradecer as palavras do Isaías hoje, os ensinamentos, é uma aula prática que ele deu para a gente aqui na TV Câmara, para você que está acompanhando também. Isaías, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o 7 de setembro. Olha, como eu disse no início, eu acho que o 7 de setembro é a data mais importante, a data cívica mais importante da história do Brasil. Eu acho que a gente tem que parar, refletir sobre o que aconteceu, entender que a partir de então o Brasil se tornou um país dono do seu destino e o que de bom e de mal nós fizemos na nossa história é culpa exclusivamente nossa. É certo que hoje nós não temos mais que nos preocupar com a independência, porque a independência já foi feita lá em 1822, mas a situação na qual o Brasil exige de nós, de todos nós, uma postura mais consciente, mais séria para consertar os estragos imensos nos quais o Brasil está andando ultimamente. Isaías, obrigado pelas palavras, agradeço você pelo carinho, pela audiência, até o nosso próximo Câmara Entrevista.